Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Band Eleições para toda a região metropolitana, na tela da TV Band Vale e no portal bandvale.com. O programa dessa semana recebe o jornalista Guilherme Codazzi, editor-chefe do jornal O Vale. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Tudo bem, Nicolini? Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para discutir o xadrez político da nossa região. E também o advogado Marcos Limão, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Taubaté. Tudo bem, Limão? Seja bem-vindo. Tudo bem, Nicolini. Quero saudar os presentes e a iniciativa, porque debates como esse, promovidos pela Band, faz com que tenhamos eleições seguras, transparentes e limpas. Então, e já nós quero vamos desde já falar saudar. muito sobre isso, sobre a questão do direito eleitoral. Tem muita coisa bacana para a gente falar no Band Eleições de hoje. Nos acompanhe. Mas eu queria começar falando das primeiras convenções que já aconteceram nesse final de semana. É claro, de olho principalmente nas duas maiores cidades da região metropolitana. Em São José dos Campos, a gente teve a convenção do prefeito Anderson Farias, o PSB, e coloca o prefeito como candidato à reeleição e trouxe aí uma das novidades dessa eleição. Foi anunciado na noite da sexta-feira, a convenção foi no sábado, o coronel Wilker como candidato a vice, ele que está afiliado ao MDB. A gente teve também o advogado Toninho, do PSTU, ex-sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, confirmado como candidato do PSTU, o PSTU que vai sozinho. O PSD tem aí cerca de 6 ou 7 partidos ao redor. Em Taubaté, o lançamento também no sábado, ainda de manhã, da campanha de Ortiz Júnior. O ex-prefeito Ortiz Júnior, também prefeito por 8 anos da cidade de Taubaté, volta ao cenário político. Ele que ficou como suplente de deputado, não chegou a assumir, volta agora como candidato a prefeito na cidade de Taubaté. Apresentou a radialista e jornalista Nina de Sá como a candidata a vice. Guilherme, eu queria começar com você. Como é que você viu esses primeiros movimentos? O grupo do Ortiz já tinha anunciado que seria a Nina há algumas semanas, a chapa já estava formada, formalizou com os partidos da coligação, que são 5 ou 6, para a campanha de outubro. Em São José, houve o anúncio de última hora, confirmando o coronel Wilker, que não era aí o principal nome nas bolsas de apostas das redações e rodas políticas da cidade, mas que chegou lá. Como é que você viu esses dois movimentos, principalmente, além do Toninho, que vem ser candidato pela terceira vez? Nicolini, é um momento em que os partidos começam a esquentar os motores e a gente vai tendo a formação desse grid de largada para a corrida ao Paço Municipal de São José dos Campos, ao Palácio do Bom Conselho, em Taubaté. E começou quente, né? Você falou sobre a convenção do Anderson Farias, que tenta a reeleição em São José, que foi no sábado à tarde, mas já na noite de sexta-feira a gente teve a definição do nome do comandante Wilker, né, que comandou a Polícia Militar aqui em São José dos Campos, Coronel Wilker do MDB, e esse nome causou muito burburinho já na noite de sexta-feira. Vale lembrar que, além dele, outros nomes se colocaram à disposição para indicação ao cargo de vice do Anderson. E a gente teve, inclusive, uma cisão, né? Robertinho da Padaria, que foi presidente da Câmara, que é do PRD e é aliado histórico aí nesse período do mandato de Anderson, ele emitiu uma nota dizendo que faltou transparência no processo que elegeu o Wilker como vice e dizendo que ele não se sente mais confortável em andar junto a esse grupo. Ele alegou que cardeais do PSD, leia-se Anderson e Felício Ramute, teriam interferido nesse processo. Bom, fato é que o Wilker foi escolhido e é uma tentativa do grupo do Anderson de reforçar um lado bolsonarista do governo, né? Militarizado, fala da segurança pública, que tem bons índices em São José dos Campos. Então foi uma tentativa do Anderson de atender esse público de São José dos Campos. Mas você entende, Guilherme, que foi ou pode ter sido mal costurado? Porque quando se chega a um consenso de um nome, não se quer perder nem o outro. E esse é o segredo da política. Além do Robertinho da Padaria que você citou, o Milton Vieira Filho, que é vereador, também estava lá, ó, de bandeirinha tentando essa vaga de vice, né? Tinha também a Renata Paiva. Então a gente tinha um grupo
que se colocou à disposição, né? Na verdade, a gente teve várias reuniões para a definição do vice. Aos 45 do segundo tempo, teve uma mudança do Podemos, que apoiou o Wilker e virou esse placar, ficou 4-3 para o Wilker contra o Robertinho da Padaria. E isso contraria o discurso oficial do grupo do prefeito Anderson Farias de que houve um consenso na escolha do nome do Wilker. Esse consenso não existiu. Fato é que a gente teve essa divisão de votos e o Robertinho, que é forte na região sul de São José dos Campos, uma região onde, pelas pesquisas, o pré-candidato Eduardo Cury, do PL, leva vantagem hoje sobre Anderson Farias. Robertinho, que é forte nessa região da cidade, por exemplo, ele foi preterido e há sinalizações de um desembarque de Robertinho nessa candidatura de Anderson. E aí, esse desembarque se desenharia de que forma? Com o PRD saindo do grupo? Não, mas fica a dúvida, será que quem foi preterido vai vestir a camisa, vai realmente colocar todo o seu potencial 100% para fazer campanha para aqueles que foram escolhidos? Ainda sobre isso, Guilherme, antes de eu entrar aqui com o Marcos Limão, há quem diga que o Robertinho era um consenso da Câmara, onde o atual prefeito, o Anderson Farias, tem a maioria tranquila na Câmara, mesmo com alguns desembarques de alguns nomes do PSDB, alguns nomes que foram a União Brasil, enfim, algumas mudanças que tivemos esse ano, ele continuava tendo uma tranquilidade em aprovar ou desaprovar, ou até mesmo não permitir o pedido de informações de alguns vereadores junto à prefeitura. Você acha que isso pode mudar? Olha, fato é que esse apoio já foi maior. Hoje o governo Anderson tem aproximadamente 11, 12 vereadores na sua base de apoio. Agora, o Robertinho teve um papel importante como presidente da Câmara e também ajudando a eleger o atual presidente da Câmara, e a gente tem uma Câmara muito alinhada aos interesses do Paço Municipal, né? Como você mesmo frisou, são inúmeros pedidos, por exemplo, de informações de vereadores da oposição que são negados pela base governista, pela maioria governista na Câmara. Então, o que se ouve nos bastidores é que, ao ser preterido, ficou esse gosto de ingratidão por parte do Robertinho da Padaria, em razão desse trabalho conjunto que foi feito ao longo dos últimos anos. Doutor Marcos Limão, a gente está falando aqui de candidaturas a prefeito, a vereador. A gente conversava antes do início do programa sobre alguns números muito interessantes que eu acho importante o eleitor de casa saber, que são os limites colocados pela própria Justiça Eleitoral de quanto um candidato desse, seja a prefeito ou a vereador, pode se gastar em cada cidade. Essa é uma regra que vem de 2015, você me dizia. Há um limite, porque hoje o financiamento ele é totalmente público, não pode ser privado, tem algumas regras que pode, mas o financiamento público hoje tem sido dominante nas campanhas. Como é que é feita essa regra? O que ficou definido para essa eleição? Pois bem, na última quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o teto de gastos dos candidatos que serão deste ano das eleições de 2024. E é sempre uma surpresa, né? Para a gente entender o contexto dessa situação, nós temos que voltar a 2015. Houve uma reforma eleitoral que diminuiu em metade do tempo da campanha, que eram 90, foi para 45 dias, com o propósito de enxugar os gastos. Também nesse ano de 2015, o STF decidiu da proibição de empresas financiarem campanhas eleitorais. Desde então, aí em 2017, criou-se o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, junto com o Fundo Partidário, que são os recursos públicos que acabam abastecendo as campanhas. Ainda é permitido recurso privado, mas de pessoa física, tá? Mas majoritariamente recursos públicos. E, de maneira inédita, as eleições de 2024, nós teremos 4,9 bilhões de reais injetado nas campanhas. Então, a justificativa de 2015, que era o barateamento de campanha, não se confirmou, porque desde então só tem aumentado esses recursos. E aí nós temos algumas distorções. Quando esse teto de gasto foi fixado, levando-se em consideração a eleição de 2012, quando ainda havia empresas financiando, a contabilidade eleitoral era um pouco fictícia, distorcida, mas foi o que se usou, o que nós temos hoje. E o resultado concreto disso é muito interessante, porque é o seguinte, esse ano o vereador em São José dos Campos pode gastar R$ 243 mil
E o candidato a prefeito de Aparecida pode gastar R$225 mil. Não é uma contradição, não é curioso? Ao passo que o prefeito de São Paulo pode gastar 67 milhões de reais na sua campanha e o governador, na última, pode gastar somente 26 milhões. Esse é um tema que é recorrente na advocacia eleitoral, que precisa ser corrigido a contento, e além desse volume vultoso de recursos, nós temos outras novidades na eleição de 2024, em que pese não ter havido reforma eleitoral em 2023. É o que eu ia falar, né? Não teve nenhuma grande mudança, não se passou nada muito diferente na Câmara. Mas como a eleição de 2020 foi em plena pandemia, pouco se apareceu na eleição de 2020 dessas mudanças, chegam agora, né? Sim, e essa ausência de legislação de reforma eleitoral em 2023, nós verificamos uma omissão do Congresso Nacional relativo ao uso da inteligência artificial, que é a maior preocupação hoje das autoridades. Alguns anos atrás, principalmente de 2016 para cá, a preocupação com as notícias falsas, que ainda existem, mas a situação vai evoluindo a tal ponto que hoje a preocupação é com a inteligência artificial que produz o que nós chamamos das deepfakes, aquelas mentiras tão bem produzidas que as pessoas não conseguem perceber que se trata de um áudio absolutamente falso, de um vídeo absolutamente inverídico. Em razão dessa omissão do Congresso Nacional de regular o uso da inteligência artificial, coube à Justiça Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, em sede de resolução da propaganda eleitoral, trouxe uma disciplina muito extensa sobre inteligência artificial e a LGPD, a proteção Lei dos Geral dados de Proteção pessoais. de Dados. A Sim. ponto de o regramento deste ano diz o seguinte: os candidatos estarão proibidos de enviar propaganda eleitoral se não obtiverem previamente o consentimento do eleitor, dos titulares dos dados, para que possa enviar essa propaganda. Além disso, houve aí uma demanda à legislação nova que acabou criando uma estrutura nova dentro das campanhas eleitorais. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, caso de São José dos Campos e Taubaté, os candidatos a prefeito e vereadores obrigatoriamente terão que ter um encarregado de dados, um funcionário novo que nunca existiu nas campanhas eleitorais, para que possa exercer as funções e o tratamento de dados previstos na LGPD. Ou seja, não dá para o nosso WhatsApp ser invadido por propagandas que as pessoas não aceitam. A gente vai falar mais sobre isso já com o doutor Marcos Limão. Sigo também com o Guilherme Codazzi, do jornal O Vale. Eu vou para a primeira parada do Band Eleições desta semana. Voltamos em instantes, não saia daí.